Esse é o nosso quarto estudo dessa série que a gente está falando de louvor e adoração. E a nossa série diz louvor e adoração, a razão do nosso viver. Então a gente está falando que louvor e adoração insere toda a nossa vida. E hoje eu quero falar sobre algo que a gente, na verdade, já comentou várias vezes aqui na igreja sobre isso, sobre pragmatismo. Mas talvez a gente não tenha explicado e os irmãos ainda não saibam com mais detalhes o que é um pragmatismo, ou o que seria um culto pragmático, ou uma teologia pragmática. E a gente vai explicar sobre isso usando o exemplo de Acais, certo? Então abre lá comigo em 2 Reis, capítulo 16, do 1 ao 20, ou melhor, o capítulo todo. Então, 2 Reis, capítulo 16, vamos ler a história do rei Acais, para que com a história do rei Acais a gente possa meditar acerca de pragmatismo. O que é um pragmatismo? Eu vou explicar já já, e a gente vai entender que isso não é legal na nossa vida, nem na igreja, certo? Claro que é de suma importância que nós sejamos práticos na maneira de pensar, na maneira de decidir, na maneira de fazer as coisas. A gente precisa de praticidade na nossa vida, mas a gente não pode se deixar levar pelo pragmatismo, e já já eu vou explicar o que é isso. Então, 2 Reis 16 diz assim: no 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai. 3. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel e Jerusalém, para pelejarem contra ela. Cercaram Acais, porém não puderam prevalecer contra ele. Então cercaram Jerusalém. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Tomou Acais a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Síria. O rei da Síria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou a Rezim. Então o rei Acais foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou o altar segundo tudo que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco o rei, viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou, queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue sobre as ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e da casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Ordenou também o rei Acais ao sacerdote Urias, dizendo: queima no grande altar o holocausto da manhã, como também as ofertas de manjares de tarde, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue do sacrifício aspergirás nele. Porém, o altar de bronze ficará a minha deliberação posterior. Fez Urias, o sacerdote, segundo tudo quanto o rei Acais lhe ordenara. O rei Acais cortou os painéis dos suportes
e de cima deles tomou a pia, e o mar tirou de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele, e os pôs sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para uso no sábado, que edificaram na casa, e a entrada real pelo lado de fora, retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Assíria. Quanto aos mais atos de Acais, e o que fez porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Acais com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Queridos, vamos parar aqui, certo? Então essa é a história de Acais, uma história horrível, que já já a gente vai comentar um pouco sobre a história dele. Mas, enfim, eu comecei dizendo que nós hoje iríamos comentar acerca do pragmatismo, e eu ia dizer que isso não é legal. Então vamos lá, o que é o pragmatismo? Pragmatismo é o sistema de pensamento, então é um sistema de pensamento que parte de uma concepção que toda inteligência do homem, toda inteligência humana tem que ser voltada para concretizar os seus planos. Então, pragmatismo é um sistema de pensamento que acha que toda a nossa inteligência, sabedoria e consciência tem que estar voltada para concretizar os nossos planos. Ele não aceita a ideia de pensamento, de inteligência, de sabedoria ligada a algo eterno, mas tudo é ligado para o prático, para cumprir propósito. Então todo conhecimento tem um objetivo prático, certo? Então no pragmatismo, como funciona? O correto é aquilo que funciona, o correto é aquilo que dá certo, o correto é aquilo que satisfaz. Então o meu pensamento, as minhas atitudes, a minha sabedoria, tudo isso tem que estar em busca daquilo que dá certo. Se deu certo, beleza, é isso que eu tenho que buscar. Se funcionou, isso é o que eu preciso. Então isso é ser pragmático. Então no sistema pragmático, as ideias verdadeiras são as ideias que funcionam. Então, se você tem uma ideia e essa ideia não deu certo, ela é falsa. Se você tem uma ideia, essa ideia deu certo, ela é verdadeira. Isso é pragmatismo. E estar sempre em busca daquilo que dá certo e fazer tudo para que algo dê certo. Fazer tudo desde que dê certo. Então, se falarem para você, sei lá, passa a usar a roupa da mesma cor todo dia da semana, que isso vai dar certo. Isso é uma atitude pragmática. Você vai passar a fazer aquilo, não importa se isso é ridículo. Passa a usar roupa do avesso, não importa se é ridículo, não importa se é doideira. Se vai dar certo, você vai fazer, porque o que você quer é alcançar o objetivo e o propósito de que algo dê certo na sua vida. Então, bota a roupa do lado avesso, você vai ficar rico. Você faz, porque isso é uma função pragmática. Então, no pragmatismo, não existe absoluto. Tudo é relativo, porque... por que tudo é relativo? Porque aquilo que der certo, eu estou pegando para mim. E aí, já dando uma palhinha, né, e já adiantando um pouco o nosso assunto, é tipo aquele camarada que você conhece, que tem um pezinho na igreja evangélica, um pezinho na católica, um pezinho na Umbanda, um pezinho no despacho, um pezinho na cartomante, um pezinho sei lá onde for, no budismo, um pezinho no esoterismo, lê lá o signo no jornal, o que der ele está fazendo. Até caça a palavra no jornal, ele acha que dá sorte. É mais ou menos isso. Então, eu faço o que tiver que fazer, desde que dê certo. Então não tem absoluto, não existe algo absoluto. Tudo é relativo. Vou buscar tudo. O que der certo, eu fico. Então, se funciona, beleza. Se não funciona, eu descarto. Isso é a ideologia do pragmatismo. Então, a gente já vai trazer isso, né? A ideia, é claro que isso é uma ideologia mundana, é claro que isso é uma ideologia humanista, mas a gente vai trazer isso para os dias de hoje, para o conceito da igreja, para entender que isso invadiu a igreja também, e isso tem invadido a nossa vida. Todas as nossas áreas da nossa vida estão sendo invadidas pelo pragmatismo. Então eu faço o que dá certo. O que dá dinheiro? Eu vou buscar o que dá dinheiro. Então o que dá dinheiro, o que traz tranquilidade, eu quero isso. Então essa é a ideia. Então voltando para Acais, como exemplo de pragmatismo, a gente leu a história de Acais. Começou com 20 anos a ser rei, 20 anos começou a reinar, com 16 anos começou a reinar com 20 anos, ficou por 16 anos como rei, e só fez bobagem. Ele começa a reinar
aproximadamente no ano 745 a.C. No tempo que ele era rei, o profeta que estava levantado por Deus era o profeta Isaías. Por diversas vezes o profeta Isaías o alertou, o exortou, profetizou contra ele, ele não ouviu. Ele fez, como os irmãos, a gente leu aqui, uma aliança com o rei da Síria, uma aliança totalmente pecaminosa. Tanto pecaminosa era que a própria tribo do norte se levanta contra ele. O rei de Israel vem pelejar contra ele. O rei de Israel peleja contra ele. Então, ele estava reinando, claro, em Judá, né? Isso aí, os irmãos devem lembrar, Israel e Judá, houve um racha, né? Então, ele estava reinando em Judá. Israel se volta contra ele como castigo por causa da idolatria e da perversão que ele estava fazendo. Então, a religião estava totalmente corrompida, fez aliança com o rei idólatra e não só fez aliança, como adotou grandes práticas da idolatria e do culto pagão. Então, ele mesmo ouvindo as advertências de Isaías e vendo a punição de Deus que estava vindo contra ele, ele não abandonou a idolatria para Deus. Então, Acais é um exemplo de pragmatismo. Já já a gente vai dizer por que ele é um exemplo de pragmatismo na história de Israel. Primeiro ponto, como eu já disse, ele não fez o que era reto perante o Senhor. Se você ler depois aqui com calma, você vai ver que tanto o pai dele, Jotão, quanto seu avô, Uzias, eram fiéis a Deus. Contudo, quando Acais chega ao poder, Acais tinha uma perspectiva diferente. Acais queria inovar. E aí os irmãos já vão trazendo, né, aplicando isso nos dias de hoje, tanto na igreja, quanto na nossa vida, quanto nas famílias, quanto na criação dos filhos, né? Então, Acais queria inovar, Acais queria fazer tudo da maneira dele, do seu jeito. E fazendo tudo do seu jeito, a gente viu como ele terminou. E aí, por que ele tinha uma visão pragmática? Porque ele entende, olhando para a Síria, que a Síria era um grande exército, era um grande povo, tinha um poder tremendo. Então ele entende que se, para ficar poderoso e grande como a Síria, era necessário fazer aliança com a Síria, ou seja, ser pragmático, fazer o que tivesse ao seu alcance para que ele se assemelhasse à Síria. Então o que ele faz? Se alia com a Síria, rompe com a linhagem de Davi, rompe com a história do seu avô e do seu pai e de forma pragmática busca aquilo que poderia dar certo. A verdade era, não abandone o Deus de Israel, ainda que você esteja passando por dificuldade. Ele não, diante da dificuldade, diante do problema, ele olha para a Síria e vê ali uma possibilidade, né, pragmática de fugir do seu problema. E aí, essa aliança só traz problemas. Vou citar aqui alguns exemplos que estão no livro de 2 Reis, capítulo 28. Depois os irmãos leiam. 2 Reis 28. Primeiro, na infidelidade a Deus, ele faz imagens de Balaíns. Então ele manda fazer imagens fundidas de Balaíns. Está em 2 Reis 28, versículo 2. Depois, no versículo 3, ele queima incenso no vale de Inom, também incenso para deuses estranhos. No versículo seguinte, ele queima, isso a gente leu aqui também, um de seus filhos. Isso era abominável para Deus. E ele chega a esse absurdo em oferecimento, né, em sacrifício a um Deus pagão. Ele também queima incensos, apresenta sacrifícios no texto que a gente leu, em 2 Reis também. E por último, se não bastasse, né, para botar o último prego do caixão dele, da loucura, ele fecha a casa do Senhor, fecha a casa de Deus e não permite. Você viu no texto que a gente leu, ele falando assim, olha, não usem mais a bacia de bronze, não usem mais a mesa, não usem mais os utensílios da casa do Senhor ordenados por Deus. Usem agora um novo altar que eu mandei fazer lá de Damasco. Lá quando eu estive na Síria, eu vi, gostei, copiei e mandei fazer um igual. É a esse ponto que ele chegou. Então, qual era o objetivo dele? O objetivo dele era ser bem sucedido. O objetivo dele, como o próprio texto diz, era escapar do rei da Síria. Então, não confunda. Quem estava pelejando contra ele era o rei da Síria, com S só. Ele corre para o rei da Assíria pedindo ajuda. Então, qual era o maior objetivo dele? Ser bem sucedido. Pouco importa com quem ele estava fazendo aliança.
Ele fazia aliança até com um cão, se necessário fosse. Ele queria era se dar bem. Ele queria era o pragmatismo. Ele queria algo que desse certo. Então, se falasse para ele, olha, faz isso que vai dar certo, faz isso que você vai resistir ao rei da Síria, ele faria. Vamos lembrar de outro exemplo aqui do pragmatismo? A tentação de Jesus. Satanás chega para ele e fala, pô, você está com fome aí de bobeira, manda essa pedra se transformar em pão, seja pragmático. Ué, você tem poder para isso. Você manda a pedra transformar em pão, pronto, seus problemas acabaram. Ué, que bobagem. Olha, para que essa história de sofrer na cruz? Se dobra diante de mim, eu te darei tudo que você, todos os reinos. Seja pragmático, seja prático. Faz isso, eu vou te dar. Pô, você quer adoração? Pula daqui do pináculo. A Bíblia diz que Deus mandará os anjos para te sustentar e as pessoas vão crer em você. Isso é um exemplo também de pragmatismo. Faça isso, que vai dar certo. É um atalho, né? Faça isso, é uma maneira de conseguir algo fora dos planos de Deus. A pessoa pragmática, então, no caso, seria aquela que não importa os meios, e sim os fins. É tipo simpatia? Não é simpatia, Vânia. Até pode incluir simpatia, mas é o que Sandro falou. A pessoa tem um fim. O fim talvez é ficar rica. E não importa os meios que ela vai usar. Se vai ser simpatia, se vai ser crendice, se vai ser na macumba, se vai ser na igreja evangélica, se vai ser na fogueira santa. O que ele vai fazer de tudo. Não só simpatia, vai fazer de tudo que ele puder para alcançar o fim. Então foi o que o Sandro falou. O fim justifica os meios. Eu quero ficar rico. O que eu vou fazer no meio do caminho não adianta. Se eu tiver que ir em todos os lugares, se eu tiver que adorar todos os deuses, eu vou adorar. Isso aí, matar, passar por cima de alguém. Então, é isso. Claro que nesse percurso a pessoa pode usar de simpatia, como eu disse aqui. Então, o objetivo dele era ser bem sucedido, pouco importa a verdade. Como a gente falou, o cara quer ser rico, pouco importa a verdade. Se ele tiver que falar mal do colega de trabalho para ser promovido, se ele tiver que dar a volta em alguém, pouco importa a verdade. Importa conseguir o meu objetivo, ser bem sucedido. E aí, ele vai e pega esse atalho. Então, Acais, como eu disse, impressionado com o poder da Síria, pede para que a Síria o ajude. E aí ele vira vassalo, ele vira servo do rei da Síria, ele passa a ter que pagar altos impostos para o rei da Síria. Inclusive o texto diz que ele pega dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros do rei de Judá e manda como forma de pagamento. Se não bastasse isso, a gente leu, ele copia um altar de um Deus estranho, coloca no meio do povo de Israel e obriga, né? Eu vou dizer obriga, ele manda, e o sacerdote ainda obedece, ainda comete essa loucura. Então, foi isso que aconteceu com o rei Acais, tudo buscando um pragmatismo. Então, ele olha para a Síria e diz, poxa, a Síria é poderosa, a Síria tem um grande exército, se está dando certo para ela, eu vou copiar. Então, vou copiar o altar, vou copiar o Deus, vou copiar a forma de adoração, vou copiar tudo, porque eu vou me dar bem. Então, as escrituras, né, relatam o caso de Acais e relatam vários outros casos de pragmatismo. Ainda no rei da Síria, falando do rei da Síria, em uma outra passagem, em 2 Reis, capítulo 17, depois os irmãos leiam o capítulo todo, vamos ler só 2 versículos. 2 Reis 17, do 24 até o 26, diz assim, 2 Reis 17, nós vamos ver agora, o rei da Síria, era Acais que estava sendo pragmático, agora o rei da Síria também vai tentar ser pragmático. Olha o que ele vai fazer. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvim, e fez habitar nas cidades de Samaria, um lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria, as gentes que transportastes e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio deles, os quais as mataram. As quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Olha que coisa louca. O rei da Síria querendo demarcar, demarcar mesmo, querendo enfraquecer a
cidade, a nação, né, a terra que pertencia a Israel, ele pega gente estrangeira de tudo quanto é canto que era escravo dele, que era servo dele, e manda morar lá em Samaria. Essa era uma ideia de misturar o povo, de miscigenar o povo, enfraquecer a religião, a fé, a cultura, porque o povo ia começar a se misturar e aprender os costumes errados, e ele ia ter poder enfraquecendo aquele povo. Então ele manda um monte de gente para lá. Só que chegam para ele e falam assim, olha, a sua ideia, a princípio, boa, pragmática, que dá certo, mas não está funcionando com eles, porque tem um Deus que manda naquela terra lá. E o Deus está mandando um leão para matar todo mundo, porque eles não adoram o Deus da terra. E aí, olha qual vai ser a atitude pragmática. Ele vai tentar uma outra atitude pragmática. O texto segue no versículo 29. Deixa eu ver se é no 29. Não, ainda na sequência, no 27 diz assim, então o rei da Síria mandou dizer, levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes. Aí, vou parar aqui para a gente não ler o texto todo. O que o rei faz? O Deus da terra está mandando matar o pessoal que eu mandei para lá? Faz o seguinte, pega um sacerdote que veio de lá, que a gente tomou, e leva para ficar lá e ensinar o povo a adorar o Deus. Porque aí ele vai ensinar, o povo vai copiar e Deus vai mandar parar os leões. Só que, mais uma vez, essa tentativa dele pragmática, achando que bastava copiar, bastava fazer isso que ia dar certo, não dá certo. O texto segue no versículo 29 em diante, e ainda assim o povo continua a praticar um culto misto. Tanto é que tem um título assim, não sei se na tua Bíblia está, o culto misto dos samaritanos. Aqui, gente, começa aquele problema que lá na frente a mulher samaritana vai falar para Jesus, Jesus, onde é que tem que adorar? Que até hoje a gente não sabe. Você vê, aqui a gente está 700 e poucos, né? Falei 700 e quanto no início? A gente está 745 anos antes do nascimento de Cristo. E aqui está começando aquele problema que a mulher vai falar para Jesus. Onde é que tem que adorar? Uma confusão só. A religião está toda misturada. O próprio texto já diz aqui, o culto misto dos samaritanos. Então, o sacerdote foi para lá com o intuito pragmático de resolver o problema, mas não resolveu foi nada. O que aconteceu é que virou uma mistureba só, virou no nosso popular, o samba, né, doido, e ninguém sabia, afinal, quem tinha que adorar e como tinha que fazer. E aí, mais um sinal de pragmatismo, sendo que um pragmatismo que não deu certo. Às vezes a gente, de novo, tem uma dificuldade, né, queridos, de visualizar isso, mas eu posso dizer que a gente tem caído, quando eu digo, eu estou generalizando a igreja evangélica brasileira, a gente tem caído constantemente em armadilhas semelhantes a essa, que nos oferecem uma oferta, nos oferecem a solução dos nossos problemas, a solução tabajara para acabar com os nossos problemas. Então, toda vez que a gente se dispõe a fazer, seguir, obedecer, copiar, ouvir o conselho de quem quer que seja, um líder, uma denominação, um irmão, seja lá quem for, um político, achando que aquilo vai resolver todos os problemas da nossa vida, que aquilo é prático, que aquilo é pragmático, e fulano fez, deu certo, vou fazer na minha vida também. A igreja de fulano fez e deu certo, vou fazer na minha também. A família de fulano fez e deu certo, vou fazer na minha. Toda vez que a gente se dispõe a fazer isso, o que a gente está fazendo é cair na armadilha do pragmatismo e achar que a vida funciona assim. Mas a vida não funciona assim. Achar que copiando, que colocando alguns artifícios em prática, pronto, vai dar tudo certo. Então, quando agimos assim, sem que a gente perceba, a gente está caindo na lábia do pragmatismo. Ah, fulano fez isso, e foi tiro e queda. E às vezes, né, o conselho é até pecaminoso, né? Às vezes o conselho é até pecaminoso. Acho que foi hoje mesmo eu estava conversando, foi isso mesmo, eu estava conversando com o pastor Silvio, lá do Barreto, eu estava falando para ele de um exemplo que deram para mim, né? Logo assim que eu vim para cá, eu tinha carteira assinada, né? Na loja da minha mãe. E aí a minha mãe me mandou embora, fez a rescisão, né? E aí alguém falou para mim assim, você tem direito ao seguro-desemprego, que lá na igreja de Andorinhas você não tem vínculo trabalhista. Então, para o governo você está desempregado. Você pode pegar o seguro-desemprego. Eu falei, como é que é? Todo mundo faz isso. Eu falei, não, calma aí.
Aí eu fui para a lei, chamei Lana, que é advogado, e ela falou, não, a lei diz que se você tem qualquer remuneração, você não pode pegar o seguro-desemprego, senão você está burlando, você está infringindo, ainda que o governo, a gente sabe, não vale nada, ainda que o governo nos assalte diariamente, Ilana disse, não pode. Eu falei, então não quero. Eu lembro de um outro exemplo aqui agora, não vou falar qual igreja nenhuma, porque os irmãos, depois o mundo é pequeno, mas de um rapaz que tinha vínculo empregatício com a igreja, pediu para ser mandado embora para receber o seguro-desemprego e também a rescisão, né? Queria fazer um acordo, na verdade ele não ia ser mandado embora, era só para mandar embora, era um migué, né? E ele teve a coragem de fazer essa proposta, mas claro, graças a Deus, não foi aceito. Então a gente tem que tomar cuidado, porque é pragmático, pô. 6 meses aí de seguro-desemprego, você contribuiu, o governo não vale nada. Mas, queridos, cuidado, que às vezes o pragmatismo ainda vem fantasiado de uma mentira, certo? Igual hoje também, conversando num reino tão distante, isso não acontece perto da gente, um pastor que é encostado, ele é aposentado por invalidez, mas tem assumido algumas igrejas. Isso é errado, queridos. Já viu no Fantástico aí, não já viu? Pessoas que estão encostadas por invalidez, que o Fantástico vai atrás, aí vê trabalhnão, vê na academia. Isso é errado. Então você está burlando, recebendo um benefício, né? Não é com você não. Está recebendo um benefício do governo, porque é inválido, mas, poxa, está trabalhando, liderando uma igreja, isso é um péssimo testemunho. Isso é um pecado, muito errado, porque esse pastor tem que se conscientizar do erro que ele está cometendo, e a igreja também, de convocar um camarada desse para assumir a igreja. Então, voltando para cá, queridos, cuidado, todo mundo, eu, você, estamos expostos a cair na praga do pragmatismo, e ela envolve, de novo, falei aqui, falei de questão espiritual, falei de questão financeira, falei de família, ela envolve tudo na nossa vida, a gente toda hora recebe essas ofertas. Faz isso que vai dar certo. Não tem nada a ver. Todo mundo faz, certo? Não é por aí. Sim, a Vânia disse que já começa com praga. Se começa com praga, não é bom. Pragmatismo. Já cuidar do pai do problema? Vamos Não, Sandro, cuidar do pai não é trabalho, não. É dom. Então, queridos, a palavra de Deus diz, né? Ou melhor, a própria palavra de Deus deve ser a nossa ferramenta para conferir e nos orientar de toda e qualquer decisão ou conselho que chega ao nosso ouvido. Então, faz isso que vai dar certo. Primeiro, deixa eu ver o que a palavra de Deus diz. Faz isso que é tira e queda. Deixa eu ver o que a palavra de Deus diz. Porque se a gente quer ser prático, nada mais prático do que obedecer o que Deus mandou. Então, Deus mandou isso, eu faço isso. Isso é ser prático. Isso é um pragmatismo bom. Deus mandou A, eu faço A. Não fico inventando. Então, quer ser prático? Faz o que Deus mandou, ponto. Você vai, não vou dizer que você não vai ter problemas, mas você vai evitar muito dos problemas da sua vida. Então, Deus mandou isso, você faz isso. Ponto. Prático, praticidade. Deus falou não adulterarás, não adultero. Deus falou não devo olhar para a mulher do próximo, não olho. Deus falou que não posso abortar, não aborto. Deus falou que casamento é homem-mulher, homem-mulher. Ponto. É prático. Não preciso ficar inventando. Então, a coisa mais prática que a gente pode fazer é obedecer os mandamentos de Deus. E aí, ainda falando de Acais, eu já falei um pouco sobre isso, mas vou repetir. Mais uma vez, o que induziu Acais a esse erro? Já falei, ele queria se livrar do problema, ele olhou para a Síria e viu o sucesso da Síria e quis copiar. E outra coisa, Acais relacionou vitória com verdade. Vou explicar isso com calma, porque isso também invade muitas igrejas evangélicas brasileiras. Acais entendeu que se ele ganhasse a batalha, se ele fosse vitorioso na batalha, isso era sinal de que a verdade estava do lado dele. Trazendo para os dias de hoje, constantemente a gente vê crente, certo? Desesperado em torno de uma tal vitória. Adora uma vitória o crente, mas se esquece da verdade. Ou acha que o fato dele ter conquistado uma vitória, a verdade está do lado dele, mas nem sempre o fato da gente conquistar alguma coisa ou sair vitorioso em alguma situação quer dizer que a verdade está do nosso lado. Acais associou isso, então ele falou, eu preciso ganhar essa guerra, eu preciso ganhar. Então, eu ganhando a guerra,
é sinal de que a verdade está comigo. Então, aí eu já falei, devido à idolatria dele, né, se levantou contra ele. Depois vocês leiam lá, e também em 2 Reis 28. Os sírios guerrearam contra ele. O reino do norte, a gente já leu ali, que aqui guerreou contra ele. Os edomitas guerrearam contra ele. E os filisteus também. Todos esses se levantaram contra ele. Isso está em 2 Reis 28, do versículo 2 ao versículo 18. Então, Acais se recusa a ouvir a palavra de Isaías, busca desesperadamente o rei da Síria e faz esse monte de bobagem que eu já falei aqui, tudo em busca dessa tão sonhada vitória. Então, se eu conseguir vitória, é porque Deus está do meu lado. E nem sempre é por aí. Não quero entrar nesse mérito aqui hoje, mas às vezes sim, Deus permite que a gente sofra algumas derrotas e que a gente passe por alguns problemas na nossa vida, certo? Então, cuidado, tem muito crente aí, buscando vitória, achando que está do lado da verdade e não está. Se curvando à idolatria, se curvando a qualquer negócio. Fazemos qualquer negócio, não é isso? Fala. Não tem 2 Reis, 2 Crônicas. É porque eu estou falando Reis, né? É 2 Crônicas 28 e Reis 16. Então, 2 Crônicas 28, certo? 2 Crônicas 28, o reinado de Acais, e 2 Reis 16. Essas são as referências. É que Crônicas tem alguns detalhes que não tem em Reis, mas é o mesmo título. Você abre em 2 Crônicas 28, está o reinado de Acais. E aí tem mais detalhes que não tem em 2 Reis. Aí um completa o outro. Então, a lógica, repetindo, de Acais era: se o rei da Síria é poderoso, se o rei da Síria tem um grande exército, se o rei da Síria está indo de vento em popa, eu vou copiá-lo, vou seguir o seu Deus, vou fazer tudo igual a ele e vai dar certo. Então, de novo, queridos, voltando para os dias de hoje, infelizmente, isso tem acontecido constantemente, certo? Infelizmente, existe uma constância aonde a religião evangélica tem se tornado uma religião não mais de fé, não mais de amor, de misericórdia, de sofrimento, de abnegação, mas a religião evangélica tem se tornado uma religião de resultados. E aí, o resultado vai depender de quem busca. Fulano busca saúde, fulano uma família próspera, fulano um emprego novo, fulano uma igreja gigante, fulano enriquecer. Então a religião evangélica, infelizmente, tem se tornado pragmática. E aí o pragmatismo, ele tem várias nuances, depende de quem busca. Então aquilo que você busca, você vai lá: eu quero resultado, pastor. Se não tiver resultado, não me interessa. Não importa o que é ensinado, não importa o que é pregado, não importa se está de acordo com a Bíblia, não importa se se assemelha a Jesus, não importa, me importa o resultado. Se der resultado, eu estou dentro. Se der resultado, eu tô junto. Mas se não der resultado, eu vou procurar outra que satisfaça o meu propósito, o meu objetivo. Então, isso é um espírito pragmático maldito que tem invadido não só membros, queridos, líderes também. Faço de tudo para que a igreja encha, faço de tudo para que a arrecadação aumente, faço de tudo para que o povo me ame, faço de tudo para que todo mundo seja satisfeito. E não é isso que a Bíblia nos manda fazer. Acais também queria sucesso e resultado imediato, e olha onde ele caiu, servindo a um Deus pagão. E aí, se a gente cai por esse erro de resultado, de sucesso, de eficácia, de números, daqui a pouco a gente está adorando a nós mesmos, adorando ao resultado, a gente está sendo idólatra. Então, infelizmente, as igrejas evangélicas estão se assemelhando assim. Então, o que dá certo para manter o jovem na igreja? Então, vamos para isso. É isso que a igreja de fulano fez para que os jovens fiquem na igreja? Então, vamos copiar. O que dá certo para manter os mais idosos na igreja? É manter aquela tradução, aquela rigidez, aqueles usos e costumes. Então, vamos manter. Então, assim... Não vou nem falar, queridos. Fica aqui entre eu e o Sandro. Então, assim, o intuito hoje, infelizmente, de algumas igrejas, tanto da membresia quanto dos líderes, é o que eu posso fazer para satisfazer o cliente. O que eu posso fazer? Quanto mais eu posso ser pragmático,
para dar resultado. Então eu quero resultado, não importa. Não importa se a gente não tem relacionamento, não importa se você não conhece o irmão que está do seu lado, não importa se a gente não tem amizade, não importa se o pastor não conhece a tua vida, se a igreja não está nem aí, não importa o que você veio buscar. E se o resultado está sendo dado, opa, é aqui que eu quero ficar. É quase uma relação de consumo mesmo, certo? Por exemplo, suponhamos que você tenha um dinheirinho lá rendendo na conta. Você não quer ter amizade com o gerente, desde que o dinheiro esteja rendendo. Quer saber quem é um gerente, quer ser amigo dele, não quer tomar café com ele, a não ser que algo dê errado. Aí você vai lá, opa, eu coloquei meu dinheiro para render aí e vocês estão acabando com ele. Então, assim, a relação de consumo é essa. Você compra um carro, você não fica amigo do vendedor do carro. Fica. Então, hoje as igrejas estão se transformando nisso, numa relação de consumo. Relação de consumo. Então, não quero ser amigo de ninguém, não quero fazer parte de família de ninguém, não quero ter contato com ninguém, não quero me envolver com nada, eu quero ir lá em busca do meu objetivo. Eu sou pragmático, sou prático. Entro no culto com hora marcada para começar e hora marcada para acabar. Vim buscar a minha bênção, certo? E aí, né, um dos meus comentários também, de vez em quando eu faço com os meus botões, é que você vê, né, essas igrejas que impõem essa relação de pragmatismo, né? Ó, queridos, venha pegar a sua bênção, venha receber a sua bênção, não falte a campanha, não quebre a campanha, senão você perde. A galera vai igual gado, não perde um, igual o burro, todo mundo está lá. Mas você faz parte de uma igreja que o pastor não barganha, que o pastor não faz isso, a galera começa a se tornar até mesmo negligente, falta por qualquer coisa, vai quando bem entende, vai quando quer, mas em compensação, quando entra numa igreja dessa que escraviza o camarada, que faz uma manipulação na mente dele, ele vai feliz da vida. Não posso quebrar a campanha, não posso quebrar a corrente, que se eu quebrar eu perco a benção. Então, assim, é uma coisa doentia, mas o que está movendo aquele coração? Pragmatismo. Não posso faltar, não posso perder, porque se eu perder, a minha bênção vai embora. E aí você prega um evangelho que não faz isso, as pessoas tendem a ficar de qualquer jeito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, certo? Repetindo o que eu tenho falado aqui já nessas quatro estudos que a gente tem feito. O objetivo do culto, ainda que sejamos extremamente abençoados, ainda que Deus derrame graça, que Deus cure, que Deus abençoe, que Deus dê dons, que Deus renove as nossas forças. O objetivo do culto não é agradar as pessoas, nem dar presente para ninguém. O objetivo do culto é glorificar a Deus. Então, é claro que a gente tenta, né, sempre que possível, né, ser uma igreja relevante, uma igreja contextualizada, uma igreja, como a gente tem feito, tem tratado de assuntos importantes como aborto, homossexualismo, assuntos que a gente entende que uma igreja não pode também ficar isolada, a gente tem que ter relevância, a gente tem que ter voz, a gente tem que saber responder o que está acontecendo no mundo. Mas nessa ânsia também de ser relevante, de ser uma igreja moderna, uma igreja que consegue dar resposta para o mundo, a gente não pode também fazer qualquer coisa para virar uma igreja moderna, uma igreja acessível. Igreja é acessível, qualquer pecador tem que ter liberdade para entrar por essas portas, se arrepender e servir Jesus aqui. Independente se ele gosta de rock, de pagode, de axé, que Deus liberte desse mau gosto, mas tem que ter liberdade. Mas o fato da gente querer ser uma igreja ampla, uma igreja que abraça, uma igreja que é acessível, não pode também fazer com que a gente aceite tudo. Com que a gente tope tudo. Topa tudo por dinheiro, né? Topo tudo por membros, topo tudo para ter sucesso. Não é por aí. Isso é pecado, Deus não se agrada. Falando tanto de Acais, né? O texto mesmo nos informa lá em 2 Crônicas, no capítulo 28, versículo 23, como que terminou a situação de Acais. 2 Crônicas 28, 23, diz assim, 2 Crônicas, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse, visto que os deuses da Síria, os deuses dos reis da Síria, os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios, para que me ajudem a mim, porém eles foram a sua ruína e todo Israel. Olha que coisa estranha, queridos. Pode ser que eu esteja até ficando confuso. Mas lá no 1 Reis 16, volta lá. 1 Reis 16,
Em 1 Reis 16 foi o texto que a gente começou, não foi isso? Não, foi 2 Reis 16. 2 Reis 16 que a gente começou. O texto começa dizendo assim, ó. Acais pede socorro aos assírios. Está no versículo 5, no título. Diz assim, ó. Então subiu Rezim, rei da Síria, contra Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para a pelejarem contra ela. Cercaram Acais, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate, a Síria, e lançou fora dela os judeus, e os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali. Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria. Então vamos lá. Acais começou fazendo acordo com a Assíria. Ele ficou tão louco, o pragmatismo dele era tão doido, que lá em 2 Reis, no capítulo 28, versículo 23, ele já está se debandando para o outro rei. Olha o que ele diz. Olha só, vou começar do versículo 22. Lá em 2 Crônicas, obrigado. 2 Crônicas 28, voltei lá para a 2 Crônicas. No tempo da angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais. Olha o que ele vai fazer. Ele começou lá em Reis pedindo ajuda para a Síria, porque a Síria queria pegar ele. Olha o que termina dizendo no versículo 23. Pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram. E disse, olha o que ele diz, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, ou seja, agora ele está se prontificando a oferecer sacrifício para os reis, para os deuses dos reis que começaram pelejando contra ele. Aí olha o que ele diz, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim, porém eles foram a sua ruína e de todo Israel. Você vê que loucura, jogou dos dois lados. Não, e é justamente o que Sandro falou, os fins justificam o meio. Qual era o meio dele? Que era o sucesso. Quero me livrar dessa galera que está vindo contra mim. Então ele começa pedindo ajuda para a Síria, adorando aos deuses da Assíria. No meio do caminho, ele olha para a Síria, que era sua inimiga, e fala, opa, os deuses da Síria estão, vou lá também, vou fazer uma fezinha lá também. Ele vai, e aí o texto termina dizendo, mas esses deuses foram a ruína dele e a ruína de todo o povo de Israel. Então, como eu disse no início aqui, você vê, quando o camarada está cego, quando o camarada é idólatra, e quando ele quer só resolver o seu problema, ele cisca em qualquer lugar. Ele pula de galho em galho. Ele vai de religião em religião. Ele vai aonde tiver que ir. E você vê a loucura que até então não tinha nem reparado, reparei aqui agora. Ele começa adorando e se subjugando a um Deus e a um rei e termina virando a casaca e não dá em nada. A verdade é que ele perde dos dois lados e termina destruído. Outra coisa interessante é que o texto termina dizendo que foi uma ruína para ele e para o povo. E aí, queria de novo, já falei bastante isso aqui na igreja, mas só chamar a atenção dos irmãos, que o povo tem que ficar muito atento, para que quando o seu líder seja governante, seja líder espiritual, seja lá quem for, começar a tomar atitudes erradas e que se desviam da verdade, os irmãos têm que tomar cuidado para não ir no mesmo caminho, porque se for, vão terminar igual o povo de Israel terminou. O sacerdote aceitou essa bagunça, o povo aceitou essa bagunça, todo mundo aceitou essa bagunça, certo? Mas, só para a gente fechar o contexto, não tem muito a ver com pragmatismo, mas depois Ezequias, o filho de Acais, vem e faz diferente. Na verdade, a Assíria até tenta continuar no pragmatismo. A Assíria chega para ele e fala, olha, você tem que fazer um acordo com a gente igual seu pai fez, senão vocês vão perder. Contudo, Ezequias era temente a Deus, ainda que soubesse do poderio da Assíria, Ezequias não vai pelo caminho do pragmatismo, se rende a Deus, se entrega a Deus, se derrama aos pés do Senhor, e o texto depois, os irmãos leiam, em 2 Reis, capítulo 19, Deus vai dar vitória, né? O profeta Isaías vai profetizar que a derrota da Assíria, a soberania de Deus e a restauração de Ezequias e do povo de Israel. Então a resposta vem no capítulo 19 de 2 Reis. Então, queridos, para a gente terminar, vamos lá.
A gente não deve ter a pretensão, de acordo com o que eu falei aqui, que a gente tem que ser diferente ou que a gente tem que ser igual de alguém. Ah, pastor, então o senhor está falando que eu tenho que ser diferente de todo mundo, ou que eu tenho que ser igual a fulano, diferente de... Não. O que a gente tem que ser é fiel a Deus e a palavra dele. Se ser fiel a Deus é se assemelhar à igreja de fulano, beleza, a gente se assemelha à igreja de fulano, a gente é fiel a Deus. Mas se ser fiel a Deus é ser totalmente diferente da igreja de fulano, a gente vai ser totalmente diferente. Então o que move a gente não é o desejo de ser diferente ou igual. O que move a gente é o desejo de ser fiel a Deus. Se ser fiel a Deus vai fazer com que a gente tenha semelhança com algumas igrejas, amém, vamos ter. Mas se fizer diferença, também vamos ter diferença. Nosso ponto é ser fiel, certo? Isso também tem que ficar gravado. Então, a simples funcionalidade, ou seja, a simples função de uma coisa, a simples eficácia de uma coisa, não indica que ela seja da vontade de Deus. Ah, isso dá muito certo. Isso não quer dizer que é da vontade de Deus. Ah, isso está funcionando em todas as igrejas. Isso não quer dizer que seja da vontade de Deus. Certo? Tem muita coisa aí que não é da vontade de Deus e que continua funcionando, né? Certo? O funk, por exemplo. Está aí até hoje. Ninguém pode dizer que é da vontade de Deus. Enfim, queridos, muita gente enriquece cantando essas coisas horríveis e de mau gosto, mas não quer dizer que seja de bom gosto, né? Musical, melodia e todas as outras coisas mais. Mas então a gente tem que tomar cuidado com isso. O fato de algo estar dando certo em todas as áreas, todas. Eu fiz um foco maior na igreja, mas o fato de alguma coisa estar dando certo na vida de fulano, não copie de imediato. Não copie de imediato, porque nem sempre é o melhor para a nossa vida. Como eu falei lá na metade do estudo, repito, Deus não tem atalhos, Deus tem caminhos. E às vezes os caminhos dele, já preguei isso aqui um tempão atrás, Às vezes os caminhos de Deus são os mais longos, os mais difíceis. Que isso, pastor? Às vezes os caminhos de Deus são os mais longos, os mais difíceis, os mais doídos, os mais demorados, mas no final leva à vida eterna, à santidade e piedade. Mas os atalhos, e a própria Bíblia diz, há caminhos que parecem bem para o homem, mas no final levam à morte. Então, não procure atalho, não copie a vida de ninguém. Outra coisa, né, também que vale a pena comentar, às vezes é até algo que Deus está fazendo na vida de fulano, mas é na vida de fulano, meu irmão. Parar com esse negócio de copiar os outros em tudo. Às vezes não é de Deus, é algo da carne. Mas às vezes Deus está fazendo na vida de fulano, mas é fulano, é a vida dele. A gente tem que parar também de querer copiar tudo que acontece na vida do irmão. Na sua vida, Deus vai agir de outra maneira. Na sua vida, Deus tem outra bênção, outra experiência, outra caminhada. Isso também é legal da gente citar, não só coisas que não são de Deus. Mas às vezes Deus deu algo para fulano que não vai dar para você. Não vai dar para você, a gente também tem que saber entender isso. Então, não nos iludamos com meras aparências, com resultados, com igreja cheia ou com gente prosperando. A gente tem que ser fiel. O objetivo do nosso culto, da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa finança, do dinheiro, tudo que a gente tem é glorificar a Deus. Não é aparecer com ninguém, nem só ter resultado. É claro que resultado é bom, é claro que receber novos membros é bom, é claro que ser promovido e receber aumento no emprego é bom, tudo isso é bom, mas desde que venha dado por Deus. Se vem de pragmatismo, não é isso que a gente tem que buscar, certo? Para terminar, a voz da maioria e o sucesso de alguns ímpios não devem influenciar ou impedir que a gente continue a seguir Jesus no caminho que ele tem para a nossa vida. Então, repetindo para terminar, a voz da maioria e o aparente sucesso de alguns não devem nos influenciar nem impedir que a gente continue a seguir Jesus no caminho que ele determinou para a gente e para a nossa igreja. Amém?